Agora falando rapidinho sobre um panorama da Black Friday de 2022. Se a gente pudesse resumir a Black Friday de 2022, a gente resumiria com uma palavra: frustrante. Foi frustrante porque a gente passou por uma situação atípica, voltamos de um ano pandêmico, que, enfim, afetou quase todo mundo de forma geral, e a gente teve várias coisas que aconteceram no decorrer desse caminho. A gente teve inflação, a gente teve uma menor oferta de crédito, ou seja, o mundo físico estava se recuperando desse baque, muitas dívidas acontecendo em tempo real. A gente fala de instabilidade na economia familiar, que também aconteceu. O público estava segurando porque não sabia o que queria acontecer para o próximo ano, para os próximos meses. Então foi um ano difícil também nesse sentido. A gente teve mudança no cenário político, que isso também faz com que o mercado ele retraia um pouquinho mais. E para ajudar, a gente teve a estreia da Copa numa quinta-feira que antecedesse Black Friday. Então, se a gente juntar todos esses pormenores, a gente pode resumir como um ano frustrante do ponto de vista de mercado, do ponto de vista geral aí das pessoas sobre o que a gente esperava. De 3% de queda no nosso faturamento, no faturamento do mercado como um todo. Então foi frustrante para um mercado que está acostumado a crescer todos os anos, ter uma queda tão brusca como essa. A gente está falando de menos 18% no volume de pedidos. Quando a gente fala de pedidos, a gente está falando de mais de 10 milhões de pedidos aí, mais ou menos. E a gente também teve uma queda leve no ticket médio e um pouco de aumento aí no volume de usuários. Mas só não se tornou mais frustrante porque o mês de novembro inteiro a gente basicamente utiliza esse mês para promover então esse evento especial que é a Black Friday. Então quando a gente fala do consolidado, a gente pode dizer que nós tivemos uma queda um pouco menor nesse acumulado de 8,5% no geral. Então apesar de ser um ano frustrante, para esse período específico, a gente conseguiu segurar para que esses 23% não ganhassem mais espaço ali durante o mês de novembro, com todo o preparativo, com toda a estratégia de digital que a gente desenhou aí. Basicamente, tivemos uma queda um pouco maior, mas isso aconteceu por conta da pandemia, e 2022 foi basicamente o que a gente sentiu ali com essa queda brusca de 23% que a gente acabou de falar. Mas aí a gente começa a entrar em 2023. 2023, o resultado do primeiro semestre, comparado com o primeiro semestre de 2022, já dá uma expectativa mais animadora para todo mundo. A gente sabe que 19, por exemplo, das 29 principais categorias do varejo, elas apresentaram crescimento nesse primeiro semestre. Tudo indica que para o segundo semestre vai ser melhor do que isso. Então a nossa expectativa é muito positiva para isso. Teve crescimento de 17% em eletrodomésticos, 15% em eletrônicos, telefonia e por aí vai. Mas o dado relevante para a gente é que a gente teve outros destaques em outras categorias, como por exemplo games, cresceu um pouquinho mais, um pouco mais de 20%, então outras categorias acabaram ganhando relevância. O consumidor, de forma conservadora, ele diminuiu um pouquinho o ticket médio apostando em outras coisas, e como a gente bem sabe, como o mercado estava retraído, o consumidor ele começou a ser um pouco mais seletivo naquilo que ele estava comprando, ou escolher melhor qual marca ele estava comprando. Ele estava disposto a abrir mão de uma marca que ele já conhecia para ter uma marca similar e obter então o produto que ele precisava. Bastante insights aqui, bastante coisa relevante para a gente saber que você ter uma estratégia digital e não falar de app é quase que uma furada, é algo contramão do que o mercado vem passando, ou seja, mais de 61% das visitas aos sites de e-commerce vieram, na verdade, por meio de dispositivos móveis, então isso se torna cada vez mais relevante. Na apresentação do Macedo a gente viu que a expectativa para esse ano é que esse número cresça ainda mais, ou seja, o consumidor está cada vez mais mobile, ele baixa o app. Então, a gente consegue ver que 7% dos usuários tiveram uma recompra para esse ano de 2022. Pós-venda, o usuário continua exigente no que diz respeito ao pós-venda. Ele quer receber o seu produto no prazo, ele quer ser contactado para poder falar um pouco mais a respeito disso. A gente fala um pouquinho também sobre antecipação, ou seja,
o público não tem esperado até a Black Friday. Não vou esperar a última semana do mês de novembro para poder fazer minha compra. Então, a gente pode dizer que 26% das pessoas que encontram o produto que ela deseja numa oferta, ele não vai esperar a data da Black Friday. Ele vai comprar porque ele já tem dinheiro para aquilo, ele já vem economizando durante esses meses, então ele prefere não perder a oferta, por assim dizer. E por fim, meios de pagamento. Meio de pagamento a gente sabe que é um ponto fundamental. A gente sabe que cartão de crédito, por exemplo, ainda representa de forma alta o volume de compra no e-commerce, mas a gente sabe que a gente não pode perder o olho dos demais meios de pagamento, como débito, Pix e por aí vai. Inclusive a Deuna vai falar um pouquinho para nós da nossa estratégia. Ou seja, 79% dos clientes, eles dão a importância ao review, aquilo que ele está lendo, igual uma referência de boca a boca. Pode comprar nesse site que ele é bom, eu comprei, recebi, o produto é top, por aí vai. Então, dar importância para o review, ele tem feito parte da estratégia de digital de muitas pessoas. Tanto que a gente vê que mais de 18% dos e-commerces, eles têm um aumento nas suas vendas por conta de review. E a gente sabe que o caso, ao contrário, também se passa. 86% das pessoas evitam comprar em site onde o review do produto ali, ele é negativo. Tem uma relevância. A gente consegue ver que os usuários ainda estão esperando pela Black Friday, o público ainda é otimista e a maioria das pessoas afirmam que a sua situação financeira para esse ano, ela melhorou. O reflexo disso é em vendas no primeiro semestre. Então, para o segundo semestre, a gente pode esperar que muito mais coisa vai acontecer. E aí a gente não pode esquecer também que as vendas, elas acontecem durante todo o período de novembro. Não faz sentido a gente esperar para os 3, 4 dias de Black Friday ali para poder ter o nosso produto selecionado, o nosso preço selecionado. Durante o mês de novembro é importante que a gente acompanhe toda essa audiência que a gente acabou de escutar aqui, do ponto de vista de potencialização. A gente buscou o público, eu não preciso esperar até a semana da Black Friday para poder trabalhar ele. E aí em 2022 a gente falou muito também sobre conveniência, informação e conveniência. O cliente hoje em dia, ele não está buscando num site somente o produto que ele quer para concluir uma compra rápida. Esse é o objetivo. Claro, a gente quer um site rápido, quer um site performático, mas a gente também quer um site que entregue conteúdo para que o usuário ele possa tomar decisão já nesse site, mas ao mesmo tempo um site performático. Então a gente tem vários cases aí, várias referências de um site que aplica isso. Exemplo claro, o Motorola. A Motorola ela consegue desenhar muito bem a estratégia de digital dela, trabalhando o conteúdo de forma inteligente, utilizando uma página de produto para poder entregar tudo para o usuário que ele quer, inclusive o que vem dentro da caixa do produto, e ali mesmo, de forma rápida, ele consegue seguir com a conclusão de venda. Então a gente tem bastante IVA para Black Friday em 2023. A gente fala que agora é a hora da retomada. Por quê? Porque 60% das pessoas já afirmam que a sua condição financeira estará melhor em novembro ou durante o ano de 2023. Então as pessoas já estão se planejando para comprar na Black Friday, já estão pesquisando hoje para que isso aconteça. E aí quando a gente fala sobre isso, tem 3 insights importantes aí. Quando a gente olha para as datas importantes que nós tivemos esse ano, como por exemplo o Dia das Mães, Dia dos Namorados, o mercado ele já aponta um crescimento significativo. Então, se a gente atrelar todo esse movimento que aconteceu no primeiro semestre, a nossa expectativa para Black Friday, ela de fato vai ser superada em 2023. E aí a gente tem um outro ponto importante, que 62% das classes AB pretendem comprar na Black Friday, e esse dado ele é interessante porque ele é o maior índice entre as classes, de acordo com essa pesquisa que acontece anual. Ou seja, a galera está preparada para gastar, estão preparados para comprar. E aí quando a gente olha para o ticket, mais para frente a gente vai ver que a galera está disposta a gastar R$1.000 ou mais para poder comprar o produto de desejo nessa Black Friday. Uma estratégia unificada, conforme nós vimos aí nas últimas apresentações. Black Friday com 3 meses de antecedência. Já tem ali sua lista de desejo, do que ela vai querer, para pesquisar preço e entender se de fato ela está conseguindo pegar uma promoção relevante ou não. Então, a disputa pelo público, ela é menor com 3 meses de antecedência, mas ela já começou, como a gente viu aqui com o TikTok, com a apresentação do Macedo. E aí a gente vê que um mês antes da Black Friday, também tem uma galera significativa. 22% das pessoas estão buscando produtos para compor, então, a sua cesta na Black Friday. E aí a gente tem esse insight. Então, prepare os seus canais. Quando a gente
entende sobre como o consumidor ele pretende chegar no seu objetivo final para poder fazer uma compra, olhando para os insights dos últimos 6 meses, por exemplo, 11% das pessoas falaram que ia comprar um produto online durante a Black Friday. E quando a gente olha da expectativa, do ponto de vista da Black Friday, esse número ele já mudou para 27%. A estratégia Omni saiu de 71 para 59. Então o consumidor ele ainda está em todos os canais, ele está cada vez mais Omni e não importa onde ele esteja, ele vai fazer de preferência sua pesquisa no online, como a gente pode ver, e concluir a sua compra em cada um desses canais. Por isso que é super relevante a gente estar também acaba não entrando muito nisso. Fora isso, todas as categorias têm uma expectativa de crescimento significativo para a Black Friday agora em 2023. A importância de entregar para o consumidor tudo aquilo que ele precisa de forma rápida e de forma eficiente. Meio de pagamento, a gente não pode ignorar todas as opções de meio de pagamento, ainda que cartão de crédito se sobrescreva, a gente tem se sobressai, a gente tem um volume significativo de pessoas que trabalham com Pix, a gente está falando de 20%, ainda tem pessoas que trabalham com boleto bancário, a gente não pode simplesmente chegar na nossa operação e falar, vamos tirar o boleto bancário, é só 6%. Então, assim, é importante a gente definir a nossa estratégia e entregar para o nosso consumidor aquilo que ele precisa. E aí, por fim, a gente tem alguns insights aqui sobre as principais reclamações das pessoas hoje. Então, durante o ano de 2022, 37% das pessoas reclamaram que tiveram um atraso na entrega do seu produto. Então, agora é a hora da gente se preparar para evitar que essas coisas ocorram. Bastante conhecido para todo mundo. E aí eu queria aproveitar, Godoy, e colocar essa pergunta para você. Antes disso, fique à vontade para se apresentar, para a galera te conhecer. E aí o que a gente quer saber é como a gente pode evitar surpresa e frustração na Black Friday nessa questão no que diz respeito a tagueamento. Milhões de reais, o que dá algo em torno de 2 a 3 milhões de transações, né? Só no primeiro semestre deste ano, de acordo com dados levantados também por importantes plataformas de antifraude aqui no Brasil, só no primeiro semestre, gente, 3,9% do faturamento do e-commerce foi afetado pela fraude. Ou seja, é um número muito relevante. Se a gente for levar em consideração que o e-commerce no Brasil, agora na Black Friday, espera-se, estima-se, de acordo com o levantamento de 2 bandeiras de cartão também super relevantes no Brasil, estima-se que o consumidor brasileiro ele vai pagar com o cartão de crédito em 60% das vezes, ou seja, a representatividade do cartão de crédito ele ainda é muito importante no fator e determinante no fator de compra. A gente também não pode esquecer, Rodolfo, que o brasileiro, culturalmente, ele está acostumado a pagar com vários cartões no checkout. Naturalmente, depende muito da indústria, do segmento, da categoria, né, pelo qual aquele produto pertence. Porém, isso engloba um fator de desafio adicional para o e-commerce, né? Hoje de manhã eu participei de um outro painel e eu vinha conversando com o cartão, a gente tem um emissor. E nesse processo todo, onde a transação ela navega, ela voa, eu tenho naturalmente algumas ineficiências, o que gera para a indústria brasileira, Rodolfo, algo na ordem de 82 bilhões de reais. Se a gente for levar em consideração que o e-commerce brasileiro provavelmente deve fechar na ordem de 320 a 330 bi de reais, ter uma ineficiência na ordem de 82 bi é um número muito grande, né? Então, cada adquirente ele tem uma maneira de interpretar o arranjo de pagamento, é como ele se conecta com a bandeira. Então, contar com ferramentas como o orquestrador de pagamento, que consegue trabalhar com os códigos de retorno do que volta do gateway, para o e-commerce é uma informação super importante, porque ele pode adequar as estratégias, como foi dito anteriormente, de retentativa, mas não só a retentativa pode ser uma boa estratégia. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso.